1 Reis, capítulo 13. Por ordem do Senhor, um homem de Deus, vindo de Judá, foi até Betel e chegou ali quando Jeroboão se aproximava do altar para queimar incenso. Então, por ordem do Senhor, ele gritou: Altar, altar! Assim diz o Senhor, um menino chamado Josias nascerá na dinastia de Davi. Sobre você, ele sacrificará os sacerdotes dos santuários idólatras, que queimam incenso aqui, e sobre você serão queimados ossos humanos. Naquele mesmo dia, o homem de Deus deu um sinal. Disse ele: O Senhor anunciou este sinal. O altar se rachará e suas cinzas se derramarão pelo chão. Quando o rei Jeroboão ouviu o homem de Deus falar contra o altar em Betel, apontou para o homem e ordenou: Prendam-no! No mesmo instante, porém, a mão do rei ficou paralisada nessa posição, e ele não conseguia fazê-la voltar à posição normal. Ao mesmo tempo, uma grande rachadura apareceu no altar e as cinzas se derramaram, exatamente como o homem de Deus tinha dito na mensagem recebida do Senhor. O rei disse ao homem de Deus: Por favor, peça ao Senhor, seu Deus, que restaure a minha mão. O homem de Deus orou ao Senhor e a mão do rei foi restaurada, e ele pôde movimentá-la novamente. Então, o rei disse ao homem de Deus: Venha ao palácio comigo e coma alguma coisa, e eu lhe darei um presente. Mas o homem de Deus respondeu a Jeroboão: Mesmo que o rei me desse metade de tudo que possui, eu não o acompanharia. Não comeria nem beberia coisa alguma neste lugar, pois o Senhor me ordenou: Não coma nem beba coisa alguma enquanto estiver lá, e não volte pelo mesmo caminho por onde foi. Então ele partiu de Betel e voltou para casa, por outro caminho. Acontece que morava em Betel um profeta idoso. Seus filhos foram até ele e lhe contaram o que o homem de Deus havia feito em Betel naquele dia. Também contaram ao pai o que o homem de Deus tinha dito ao rei. O profeta idoso lhes perguntou: Por onde ele foi? Eles mostraram ao pai o caminho por onde o homem de Deus tinha ido. Selem o jumento, disse o profeta idoso. Eles selaram o jumento para o pai e ele montou. Foi atrás do homem de Deus e o encontrou sentado debaixo de uma grande árvore. Perguntou-lhe: Você é o homem de Deus que veio de Judá? Sim, sou eu, respondeu ele. Então o profeta disse ao homem de Deus: Venha para casa comigo e coma alguma coisa. Não posso ir com você, respondeu ele. Não tenho permissão para comer nem beber coisa alguma neste lugar. Pois o Senhor me ordenou: Não coma nem beba coisa alguma enquanto estiver lá, e não volte pelo mesmo caminho por onde foi. O profeta idoso, porém, respondeu: Também sou profeta como você, e um anjo me deu essa ordem da parte do Senhor. Traga-o para casa com você, para que ele coma pão e beba água. No entanto, estava mentindo. Eles voltaram juntos, e o homem de Deus comeu e bebeu na casa do profeta. Então, enquanto estavam sentados à mesa, veio uma ordem do Senhor ao profeta idoso. Ele falou ao homem de Deus que tinha vindo de Judá: Assim diz o Senhor: Você desafiou a palavra do Senhor e desobedeceu a ordem que o Senhor seu Deus lhe deu. Voltou a este lugar e comeu e bebeu onde ele lhe disse que não comesse nem bebesse. Por isso, seu corpo não será sepultado no túmulo de seus antepassados. Quando o homem de Deus terminou de comer e beber, o profeta idoso selou seu próprio jumento para ele, e o homem de Deus partiu. Enquanto estava a caminho, apareceu um leão e o matou. Seu corpo ficou na estrada, com o jumento e o leão parados ao lado dele. Algumas pessoas que passaram viram o corpo estendido ali, com o leão parado ao lado dele, e deram a notícia em Betel, onde morava o profeta idoso. Quando o profeta, que o trouxe de volta, soube do que havia acontecido, disse: É o homem de Deus que desafiou a palavra do Senhor. O Senhor cumpriu sua palavra ao fazer que o leão o atacasse e matasse. Então o profeta disse a seus filhos: Selem o jumento para mim. Eles selaram o jumento, e o profeta foi e encontrou o corpo estendido na estrada. O jumento e o leão ainda estavam parados ao lado dele. O leão não havia comido o corpo nem atacado o jumento. O profeta colocou o corpo do homem de Deus sobre o jumento e o levou de volta à cidade para lamentar por ele e sepultá-lo. Pôs o corpo em sua própria sepultura e lamentou por ele, exclamando: Ah, meu irmão! Depois de sepultá-lo, o profeta disse a seus filhos: Quando eu morrer, enterrem-me no túmulo onde está sepultado o homem de Deus. Ponham meus ossos ao lado dos ossos dele. Pois a mensagem que o Senhor ordenou
que ele proclamasse contra o altar em Betel e contra os santuários idólatras na cidade de Samaria, certamente se cumprirá. Mesmo depois disso, Jeroboão não se arrependeu de seus maus caminhos. Continuou a nomear sacerdotes dentre o povo comum. Qualquer um que desejasse podia se tornar sacerdote dos santuários idólatras. Com isso, por causa desse pecado, a dinastia de Jeroboão foi eliminada da face da terra.